Meus queridos amigos, vamos lá, mais um vídeo falando aqui de One Piece, apesar de que vocês mafiaram pesado comigo no vídeo passado, hein? Primeiro vídeo de One Piece foi um flop histórico aqui no canal, um flop que eu não tava esperando, tomei uma porrada desprevenido sem saber de onde veio, mas vamos continuar aqui no propósito. Claro que não indefinidamente, tá? Se continuar flopando desse jeito aí, eu obviamente vou dropar a série porque o One Piece é grande pra cacete, eu não vou ficar fazendo 35 vídeos pra pegar 1000 views, né? Pera aí também. Mas o vídeo de hoje não é por causa que o primeiro flopou, não. O vídeo de hoje de One Piece tão cedo, tão próximo do outro, é porque o primeiro vídeo deveria ter coberto também os capítulos que nós vamos comentar hoje. Eu deveria ter falado do arco do Usopp e do Baratie, e aí vamos complementar hoje. Sobre Syrup Village, né, que é o arco do Usopp, de fato ele poderia estar no vídeo passado, inclusive do ponto de vista estético, do ponto de vista do tom, do ponto de vista da atmosfera, porque não existe muita diferença entre o que é feito nesse arco do Usopp e o que é feito no Romance Down e no Orange Town. Ainda é uma série bastante cartunesca, ainda é uma série com bastante galhofa, com bastante humor, e basicamente tudo o que eu falei no primeiro vídeo vale para Syrup Village também. Só que aí tem algumas coisas que eu gostaria de refletir sobre esse arco. Em primeiro lugar, sim, é um bom arco, ele funciona no nível fundamental, se você pensar que ele é um arco que a principal função dele é apresentar uma boa introdução para aquele que é um dos principais personagens da obra, que é o Usopp, né? E ele faz isso muito bem. A gente conhece a história do Usopp, a gente conhece as fraquezas do Usopp, a gente conhece o objetivo dele e entende por que é que ele vai buscar sair em aventura junto ao Luffy e seus amigos. Tem todo o trabalho feito aqui pelo Oda de maneira muito eficiente pra gente ter empatia pelo personagem, pra gente simpatizar com ele, porque afinal de contas ele vai ser um companheiro de viagem nosso ao longo de muitos e muitos e muitos anos, né? Então nesse nível fundamental, nesse nível mais básico, nesse objetivo principal, o arco obtém sucesso. Mas ele tem uma outra característica que também está presente muito no início de One Piece e que eu não sei por quanto tempo isso vai ser mantido, que é o fato de que ele é um arco muito gostosinho de ler. Eu acho que a principal qualidade de One Piece, pelo menos na minha experiência, né, eu aqui não tô nem falando muito de qualidade de escrita, qualidade técnica, whatever, mas a qualidade da experiência de One Piece, a principal característica do início pra mim é que é muito gostosinho de ler. Ou seja, eu discordo veementemente daqueles caras que falam que One Piece fica bom depois do 100. Na verdade, se o Oda nunca tivesse mudado a vibe de One Piece, se o Oda nunca tivesse tornado One Piece uma história muito mais ambiciosa do que esse início, eu ainda assim gostaria muito. Eu tancaria muitos e muitos capítulos de One Piece com esse tom que tem no começo. Isso não quer dizer que eu não vou gostar do que vem pela frente, tá? Não quer dizer que eu não gosto do que o Oda fez no futuro ou dos rumos que a série tomou. Eu só tô dizendo que me parece, e aqui eu vou lançar uma pequena provocação, que pode estar errada, mas me parece que uma parcela grande da fandom de One Piece sofre um pouco do que uma parcela grande da fandom de Dragon Ball sofre também. Porque Dragon Ball a gente sabe que em algum momento deu uma virada, né? Começou como uma série quase inteiramente de comédia, foi acrescentando aos poucos artes marciais, mas sem perder o bom humor, e aí aos poucos a coisa foi ficando mais séria, mais séria, mais séria, até que chegou o Dragon Ball Z, que ainda tinha humor, mas que era, sei lá, 80% sério e tal. E isso gerou na fandom de Dragon Ball uma parcela de uma rapaziada que só gosta disso, que passou a abominar o humor do Akira Toriyama, que passou a abominar as gags do Akira Toriyama, e no fundo o Akira Toriyama sempre foi um escritor de comédia, sempre foi um escritor de humor. Então assim, eu não sou daqueles caras que fica tentando ser porteiro de fandom, né, gatekeeper, não, você só pode gostar se você gostar das piadas do Akira, não. Eu acho que tem pra todo mundo. Se Dragon Ball tinha uma vibe e depois passou a ter outra, Dragon Ball é pros dois públicos. Só que essa parcela do fandom, que só gosta do Z, em alguns momentos ela passa do ponto no sentido de que ela quer dizer que a essência de Dragon Ball é o que tinha no Z. E aí não é, né? Aí se passou. Porque se Dragon Ball fosse tirar alguma essência, seria a essência do clássico. E eu acho que o One Piece, pra gente não perder muito o fio da meada, acho que talvez sofra um pouco disso também, porque lá na frente a gente sabe que a série vai ficar muito cheia de mistérios, um mundo muito grandioso, uma história muito ambiciosa, de uma amplitude, de uma escala muito magnânima, e isso atrai muita gente, porque, claro, os méritos da escrita de One Piece nesses estágios mais avançados são óbvios, né? Os foreshadowings que o Oda bota, as grandes histórias, os grandes dramas de personagem que o Oda bota, o mundo muito rico que ele constrói, etc. Isso atraiu muita gente, e eu sinto que uma grande parcela da fandom meio que menospreza o início de One Piece em comparação ao que acontece depois. Que é justamente de onde vem, intuo eu, essa conversa de que One Piece fica bom depois do 100, One Piece fica bom depois de Alabasta, One Piece fica bom depois de Arlong Park, sei lá. Porque é meio que isso, os caras se apaixonaram pelo que One Piece virou, e por conta disso, muita gente meio que me parece que despreza esse início.
Eu acho assim, não vou dizer que eu acho um erro porque é uma questão de opinião, mas eu acho que o início de One Piece ele é muito valioso também, porque é uma história que já desde o primeiro capítulo e dos primeiros arcos tem uma cara muito própria, tem uma personalidade muito própria e ela é muito gostosinha de ler. Ao contrário do que da experiência de muita gente, eu fico estimulado a ler mais e mais One Piece porque é leve, porque é tranquilo, porque é de boa esse começo, né? E esse arco do Syrup Village tem isso tudo aqui. Pra mim é a principal característica, a principal qualidade desse arco do Usopp é essa, né? Mais até do que o fato de que é um arco eficiente nas suas propostas. Só que assim, beleza, é um arco que ele é leve, é um arco gostosinho de ler, é um arco que tem muita galhofa, muita piada, mas não dá pra gente não notar que existe uma certa progressão em One Piece dentro do East Blue, né? Se a gente considerar o East Blue como uma grande saga, existe sim uma pequena progressão na seriedade das coisas. O primeiro vilão que aparece em One Piece é a Álvida, que é um vilão quase completamente de galhofa. Aí depois a gente vai pra história do Zoro, que tem o vilão como vilões o Helmepo, que é um personagem do Zorra Total, e tem o Morgan Mão de Machado, que ele é até bastante cruel, mas ele não é muito ameaçador, não é muito forte. Aí em seguida a gente tem o Bug, que já é um personagem ameaçador, já é um personagem que representa perigo naquele momento da história, mas que pelas características do personagem, o Oda também foi enchendo de palhaçada, de gag, de tiração de onda em cima dele. E aí a gente dá mais um passo, que é esse arco do Usopp, onde o vilão é o Kuro. E o Kuro, ele em si já não tem mais nada de piada. Ele já é um vilãozão tradicional mesmo, um vilãozão até que bem caricato, mas não tem nada de piada nele. Muito pelo contrário, ele é até meio sombrio em algumas coisas. O arco não é sombrio, porque o bando do Kuro, o antigo bando do Kuro, é meme, né? Então o Django é um grande meme, tem muitas piadas envolvendo esse personagem. Os outros membros da tripulação são memes, tem muitas piadas envolvendo eles. O próprio Usopp, que é um personagem introduzido aqui, também é muito usado como alívio cômico. Então o arco em si ainda é um arco muito leve, mas se você pegar só o vilão, ele já não tem mais nenhum tipo de leveza, já não tem mais nenhum tipo de brincadeira envolvendo ele. Como eu disse, ele é até meio dark em algumas coisas, né? Porque uma coisa que eu acho interessante aqui, que é um pequeno detalhe, né? Mas que é um detalhe que me chamou a atenção, é a relação que ele constrói com a Kaia. Sobretudo naquela cena na qual ele dá um esculacho no Usopp, e depois ela fica lá mal, ela fica triste, e ela fica sem querer comer. E aí a frase dele pra ela, quando ela fica sem querer comer, é que, pô, você não quer comer, você tá fazendo a desfeita com o cozinheiro. Ou seja, além de ele ter humilhado o amigo dela de uma maneira completamente errada, ele ainda quis fazê-la se sentir mal por isso. E isso demonstra o nível de manipulação dele, né? O nível de crueldade mesmo. Então existia até uma certa tortura psicológica que ele fazia com ela. Basicamente é isso. Ele estava errado, mas ele queria fazer parecer que ela que estava errada e ela não podia nem mesmo ficar triste, não tinha nem esse direito, porque ele já usava uma chantagem emocional, alguma coisa. Isso demonstra bem o tipo de personagem que ele é. Então esse arco é um pouco menos galhofeiro do que os anteriores e existe uma progressão de One Piece no sentido de ser cada vez menos galhofeiro e isso vai continuar no arco seguinte, que nós vamos comentar daqui a pouco, e vai continuar pro futuro da série, porque Arlong Park é menos ainda e Alabasta é menos ainda e por aí vai. E aí a série vai cada vez mais mudando de cara, muito embora assim como Dragon Ball ela nunca largue completamente a piada, né? O Oda também nunca deixa o seu humor imbecil de lado e eu gosto disso, porque eu gosto do humor imbecil do Oda. Mas o fato é que ele vai cada vez mais ficando escanteado e o que vai tomando o centro do palco são outros elementos da estética e da narrativa de One Piece. A história básica desse arco, obviamente, tem inspirações muito claras, muito evidentes do menino que gritava lobo, né? Só que a conclusão é diferente. Aí é que eu acho interessante, porque obviamente a premissa é do cara que gritava lobo, do menino que gritava lobo, só que a conclusão é outra. Porque no menino que gritava lobo, a conclusão é que, bom, se você vive de mentiras, na hora que você precisar que alguém acredite em você, você não vai ser acreditado, portanto não conte mentiras. É basicamente uma história infantil para ensinar que você não deve contar mentiras porque você deve ter credibilidade perante as outras pessoas. E isso chega a acontecer aqui, mas aí no meio do caminho o Oda dá uma ressignificada nessa história, porque aí ele mescla o menino que gritava lobo com a história de Battle Shonen, porque aí o Usopp, diante da ideia de que o vilarejo não o acreditava e, portanto, seria estraçalhado pelo bando do Kuro, ele resolve dar uma guinada em direção ao heroísmo. Então, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para não deixar que esse perigo nem mesmo chegue na vila. É uma ressignificação interessante, porque se você parar para pensar, o plano do Usopp tendo dado certo, ele continuou como mentiroso na história, né? E esse foi um pedido que ele fez no final, para que ninguém nunca revelasse a verdade. O Oda parte da premissa do menino que gritava lobo, mas a conclusão é fundamentalmente diferente, ela é oposta, porque o Usopp termina
como mentiroso perante os moradores da vila, né? Ninguém nunca vai poder saber a verdade, mas o fato é que ele salvou a vila do perigo de um jeito ou de outro. Ele tentou salvar avisando, não deu certo, então ele salvou com os próprios punhos e com a própria determinação. É uma inspiração de uma história muito conhecida, mas que o Oda soube ressignificar, enxertando nessa história elementos de heroísmo que são tão caros ao One Piece e são tão caros ao shonen de batalha, e nós vamos falar disso daqui a pouco, acerca do heroísmo, né? E aí a gente tem que falar um pouco acerca do Kuro, né? Também, mais do que a gente já falou, fora o fato de que ele é um vilão sério, de que ele é um vilão que não tem nenhum tipo de piada e ele é realmente perigoso, a gente tem que falar o quão bem o Oda construiu a atmosfera em torno desse cara. Eu gostei muito do modo como o Oda construiu a aura, para usar um termo que a juventude gosta de falar hoje em dia no Twitter, na rede social. O Kuro tem aura. É aquela velha história que eu já falei muitas vezes quando eu falei de Bleach, de que a ação é estética. O gênero ação é um dos gêneros que mais precisa de uma estética bem afiada para funcionar. Boa parte do apelo da ação se dá com personagens que parecem cool, com cenas de ação que parecem cool, né, que parece da hora, parece maneiro. E o Kuro tem muito isso, porque ele é um personagem que ele tem postura. Ele é o contrário do Bug, né? O Bug é uma galhofa pura e suprema. Ele não, ele é posturado, o famoso posturado. Ele tem postura, ele tem confiança, ele fala com todo mundo por cima dos ombros, ele nunca perde a calma. Ele tem umas garrona lá estilosa pra cacete pra estraçalhar carne humana. Ele tem um poder que ele é muito rápido, então ele some da vista das pessoas. E além disso, todas as histórias que são contadas acerca dele criam uma reputação em torno desse personagem que faz com que ele se torne um vilão mais interessante enquanto vilão mesmo, né? Então tem aquela cena na qual ele mata todos aqueles marinheiros, que ele vai pro navio da marinha e ele mata todos sob a luz do luar. É uma cena que tem uma estética. Tem vários quadros que o Oda usa e eu gosto muito da arte do Oda nesses aspectos, que o Oda é um grande mestre das splash pages, né? Ele faz muita splash page muito bonita, um quadro grande dentro da página, e muitas vezes ele faz isso com o Kuro para mostrar expressões faciais dele, das poucas vezes que ele perde a calma, porque quando ele, um personagem posturado como ele, quando perde a calma, quer dizer que alguma coisa muito ruim vai acontecer, mas às vezes uma expressão mais soturna, mais dark desse personagem também é expressada por meio de um quadro grande. Ele tem aquele negócio do golpe especial dele, né? Quando ele se curva pra frente assim, e aí os caras ficam, meu Deus, não usa esse golpe, não mate todo mundo, não estraçalhe, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, o trabalho que o Oda fez foi muito cuidadoso para construir uma aura, uma presença ameaçadora do Kuro. Só que aí vem o grande problema do arco, que é o Kuro é um fiasquento. O Kuro é um fiasquento, eu não sei como eu digo isso de maneira mais direta. Tipo, ele é só pressão, ele tem toda a pressão, mas na hora de entregar a luta é uma merda. A luta do Kuro é ridícula, é pior do que a luta do Bug. Eu gosto da luta do Bug, porque a luta do Bug contra o Luffy logo no início, ela é o que ela se propõe a ser. Ela é uma luta galhofeira, é uma luta cartunesca de dois personagens que parecem saídos do Looney Tunes. E é isso, a gente se diverte, acha da hora, maneiro. A promessa feita em torno do Kuro era outra. Era a de que ele seria o grande vilão até aquele momento da série. De que ele seria a grande ameaça, de que ele vai mostrar o que é ser um pirata de verdade, a vilania de um pirata maquiavélico, um pirata assassino que tem sede de sangue, que tem um lado bestial e não tem piedade de ninguém. E a luta dele é ridícula. Ele fica o tempo todo demonstrando superioridade, mas na hora de mostrar efetivamente o que ele não tem nada. É que nem aquele tal daquele golpe, como eu disse. Uma pressão muito grande foi dada em torno daquele golpe, né? Ele se curvou pra frente, os caras, meu Deus, Kuro, não venha, não mate, não arregace ninguém. E aí ele fez lá a porra do golpe dele, e o golpe dele não matou ninguém, né? O golpe dele prejudicou muito mais os próprios companheiros do que o Luffy. Ele fez 2 ou 3 cortinhos no braço e nas pernas do Luffy, cara. Porra. Era melhor ele ter vindo com aquela garra enferrujada pra dar tétano no Luffy do que o dano que ele causou com os cortes daquela porcaria. Na verdade mesmo, eu já deveria ter desconfiado que ele era um fiasquento quando ele tentou matar um mordomo desarmado, desprevenido e não conseguiu. Só ali, eu digo, o cara não matou um civil, porra, vai matar quem? Quem esse cara vai matar? Então assim, o arco é muito bom. Tudo funciona exceto a luta final. E aí, você quer que eu diga o quê? Pô, isso aqui é um shonen de batalha ainda, isso aqui ainda é um shonen de porrada. No shonen de porrada, a recompensa é a porrada, porra. A recompensa é por meio dos punhos. É por meio do soco na cara. E a grande verdade é que a luta, que era pra ser a culminação desse arco, é fraca, é bem ruim. O Kuro tomou um golpe forte do Luffy e ele cai. Quer dizer, ele toma uns murros na cara lá e fica levantando e dizendo, isso não foi nada, isso não foi nada, isso não foi nada até a hora que é. Até a hora que ele tomou uma testada e cai. E é isso. Ele faz lá o golpe secreto dele, não faz praticamente nada no Luffy. O Oda, pra disfarçar, depois botou o Luffy pra dar uma caída lá no chão. Pô, não, ele tava nas últimas. Que nas últimas o quê, pô? Isso é conversa. O cara tomou um arranhão de papel, corte de papel no braço e na perna, me ajude. E aí, do nada, o Luffy se prende nele e no que se
prende nele, vem lá e dá uma testada e ele cai. E é essa a grande batalha. Então, assim, tudo acerca do Kuro é muito bom, exceto a conclusão. Então ele fica, nesse presente momento, como sendo o primeiro dos grandes fiasquentos de One Piece, uma fiascaria suprema, um dos vilões mais fiasquentos que eu já vi na minha vida, e que me decepcionou muito porque eu estava gostando dele. Eu estava gostando de tudo que tinha sido construído em torno dele. Mas ele é só um palhaço, muito mais palhaço do que o Buggy. Porque o Buggy pelo menos tá aí até hoje, o Kuro. O que é que ele anda fazendo? Não faz nada. Ele não anda fazendo nada. Ele deve ter arranjado trabalho numa papelaria aí qualquer pra cortar a folha, pra picotar pra documento. Deve ser isso, porque isso aí ele deve saber fazer. Porque matar a gente ele tá fraco, tá? Mas de resto é isso, né? De resto tem boas cenas nesse arco, cenas emocionantes. Aquela cena na qual o Usopp dispensa o bando dele e eles se lembram dos velhos tempos, é uma boa cena. A cena na qual os meninos seguem o legado do Usopp falando que os piratas estão vindo. Enfim, é um arco bem legal, bem gostosinho de ler, que tem todos os méritos narrativos possíveis e o Oda só errou no mais fácil, que era fazer a porra da luta. Uma luta legal, só isso, mais nada. É só isso que eu peço. E não me foi dado. Então tem que ficar aí a indignação do leitor, né? E aí tudo bem. E aí então nós vamos para o outro arco, que é o arco do Baratie, que aí esse sim, com certeza absoluta até esse momento que eu tô comentando, né? Até o momento no qual ele foi lançado, era o arco mais ambicioso de One Piece disparado. E era o melhor, na minha opinião. Ainda não largou completamente a galhofa, só que aqui a galhofa fica toda por conta da equipe do restaurante, né? Que é uma completa loucura lá. Os caras são completamente insanos e vivem de uma maneira bastante divertida, devo dizer. Então o conceito do restaurante onde a equipe dá porrada nos outros e que esse aqui é o melhor restaurante para receber pirata porque lá é na base do punho, é um conceito engraçado. Mas é basicamente isso, né? Então o Oda colocou todo o alívio cômico em um dos aspectos do arco e todo o resto é bastante sério. E aí quando eu digo que esse arco ele é o mais ambicioso de todos, eu não tô nem falando dessa seriedade no tom não, mas eu tô falando que, por exemplo, nesse arco você tem aquilo que eu já falei no primeiro vídeo, que é uma das grandes características do Oda enquanto escritor, que é o que ele sabe administrar ao mesmo tempo, simultaneamente, objetivos de curto, de médio e de longo prazo. E esse arco tem isso aqui. Porque, obviamente, o objetivo de curto prazo é derrotar o Don Krieg e o seu bando que querem tomar o restaurante, é uma coisa óbvia. O objetivo de médio prazo é ir atrás da Nami e ver qual que foi a dela. E nesse ponto aqui eu quero fazer uma pequena crítica, mas só uma pequenininha, né? Não é nada muito relevante não. Mas eu preferia que o Oda não tivesse colocado aquela cena na qual a Nami chora e pensa, né, que gostaria de navegar com os amigos outra vez e tal, porque aquilo ali já entrega que ela tá fazendo obrigada. Talvez tivesse sido mais interessante, à época, deixar um pouquinho o mistério no ar, né? Porra, a Nami roubou os caras, roubou o barco, roubou o tesouro, e aí? O que é que aconteceu? Que porra é essa? Do jeito que foi feito, a gente ainda quer saber, né? A gente sabe, né? Mas o cara que é um leitor de primeira viagem de One Piece fica querendo saber o que aconteceu, mas ele já sabe que ela não traiu os caras de verdade. Talvez tivesse sido mais interessante manter essa pulguinha atrás da orelha pro cara pensar se ela talvez tivesse traído mesmo os caras ou não. Mas enfim, é só um pequeno detalhe, uma pequena cena que não muda muita coisa, né? Só tô reclamando de barriga cheia aqui. Mais importante do que isso é que a traição da Nami faz com que os personagens tenham desde logo um objetivo de médio prazo, ou seja, quando eu resolver o Don Krieg aqui e trouxer o cara pro meu bando, o Sanji, a gente já sabe qual é o próximo passo que vai ser dado no arco. No arco não, na história. E isso faz com que Arlong Park, que nós não vamos comentar hoje, mas isso faz com que Arlong Park já tenha um início de arco diferente dos outros arcos de One Piece. Porque eu comentei no vídeo passado como uma das principais características que fazem com que One Piece seja muito cartunesco no seu começo é o fato de que os arcos começam do nada. Os arcos começam de maneira fortuita. Porque é assim que funciona nos cartoons, né? Uma história do Pernalonga começa porque ela começa. Não tem nenhum motivo lógico pra ela começar. O Pica-Pau simplesmente vai lá e ele tá querendo cortar o cabelo e pronto. E é assim que começa a história. O Pica-Pau quer se hospedar num hotel e é assim que começa a história. E os primeiros arcos de One Piece, eles são meio fortuitos. Eles acontecem porque, o Luffy por acaso parou numa ilha. O Luffy por acaso encontrou uma pessoa tal. E isso reforça o tom cartunesco da história. Por exemplo, o Baratie começa um pouco assim também, né? Do nada aparece lá, os caras vão lá e atiram numa pedra que tem, e a pedra tinha dois caras que por acaso eram ex-companheiros do Zoro, e aí eles vão pro navio, e aí a partir daí começa a história, eles falam que tem um restaurante, e aí o arco começa desse jeito fortuito, desse jeito completamente caótico e aleatório, que é cartunesco. Mas o Arlong Park não. O Arlong Park já vai começar porque foi dado no arco do Baratie um gancho para puxar o próximo arco. Já foi dada a causa do próximo arco. Então já é um elemento de escrita de médio prazo que vem para substituir a característica que estava sendo adotada em One Piece até aquele momento de iniciar os arcos de maneira abrupta, né? E isso dá o tom caótico da história, que era o tom
que ela tinha no começo. Então o objetivo de médio prazo é esse. E o objetivo de longo prazo, ele é representado pelo Mihawk. Na verdade, o Mihawk aqui, essa luta do Mihawk, ela funciona em muitos níveis. É uma luta muito simples, na qual o Zoro só toma um couro e é isso aí, mas ela funciona em vários níveis diferentes, né? O primeiro e óbvio, e mais óbvio desses níveis, é que finalmente o sonho do Zoro passa a ser encarnado em um CPF. Porque a gente sabia já que o sonho do Zoro era ser o maior espadachim do mundo, só que isso é um objetivo um pouco abstrato. Agora ele é um objetivo concreto. O objetivo é superar esse cara, porque o maior espadachim do mundo é esse cara. E a força dele é essa. Você tentou enfrentá-lo e você foi absolutamente humilhado. Então, o objetivo do Zoro passa a ter uma cara, passa a ter um nome, um sobrenome e um CPF. Esse é o primeiro nível no qual a luta do Mihawk funciona, né? Na verdade, o primeiro nível é o fato de que é uma puta de uma luta massa velho. Porque o Zoro, como a gente sabe, ele é um grande personagem massa velho, né? Os fãs de One Piece adoram o Zoro porque ele é cheio de estética, como eu tava falando acerca do Kuro, isso vale pro Zoro também. O Zoro é cheio de estética, então ele é cheio de cenas estilosas nas quais ele mostra força, ele fala uma frase de efeito, ele dá lá um porradão em alguém e cruza os braços e mostra que ele é o foda e tal. E isso faz com que as pessoas gostem dele. E aí ele vai enfrentar um cara que é mais massa velho que ele. Então, no final das contas, o sonho do Zoro e o objetivo do Zoro não é ser o maior espadachim do mundo, é ser o maior massa velho do mundo de One Piece. Porque ele tentou disputar com o Mihawk e ele se fudeu, porque o Mihawk tirou uma canivete e humilhou ele com a canivete. Não tem como ser mais massa velho do que isso. O Mihawk é o cara que chegou lá pra destruir o Don Krieg e disse que tava fazendo só pra se divertir. Não tem como ser mais massa velho do que isso. Então, o caminho que o nosso amigo Zoro tem que percorrer pra ser o maior massa velho da história dos massa velho é um caminho longo. E essa luta serve pra mostrar isso. Então, é uma luta que ela já tem estilo. O fã já adora porque ela já tem estilo. São dois personagens massa velho, um querendo disputar quem é mais do que o outro. E é por isso que o Mihawk é tão adorado também, porque ele é o Zoro elevado à enésima potência. Ela serve pra dar uma cara pro objetivo do Zoro. Ela serve como objetivo de longo prazo, porque aqui o Mihawk não só representa o objetivo do Zoro, como ele representa também os perigos do novo mundo. Do novo mundo não, da grande linha, né? Da Grand Line. Porque o Mihawk aqui atua como um grande signo de aventura. O que é o signo de aventura? É uma coisa que eu já comentei no vídeo passado também. São aqueles elementos que são colocados numa história para reforçar o caráter aventuresco da narrativa. E o caráter aventuresco da narrativa, como eu já disse 1 milhão de vezes, muitas vezes ele é reforçado pela ideia de que existe um mundo perigoso a ser conhecido, um mundo perigoso a ser desbravado, coisas inacreditáveis para se ver e para se viver. E o Mihawk aqui representa exatamente isso. Um cara com essa força, com essa capacidade tão temível é o que lhe espera lá na Grand Line. Então ele serve aqui como um grande signo de aventura na medida em que ele hypa o leitor para o que é que a Grand Line tem para oferecer para os heróis. Então quando chegar lá você vai ver coisa desse tipo e muito mais. Então aqui ele serve como uma grande representação desse mundão de meu Deus que o Luffy tem que desbravar e o Zoro também nesse caso específico porque quer superar o próprio Mihawk a partir daí. E essa luta também serve, eu já vou puxar uma coisa que eu queria falar e que eu não falei no vídeo passado e que é importante, que é um aspecto importantíssimo da essência de One Piece que eu vejo pouca gente falando. Essa luta ela serve para mostrar o outro dos aspectos que faz o Zoro ser tão adorado pelos fãs, né? O primeiro aspecto é o aspecto massa velho e o segundo aspecto está intimamente ligado à teatralidade de One Piece. Porque One Piece, meus amigos, nunca se enganem, é uma série extremamente teatral. Na verdade, a teatralidade de One Piece não deixa absolutamente nada a dever a Cavaleiros do Zodíaco. Nesse sentido, eu vou dizer aqui que One Piece, vou dar esse take aqui, de que One Piece segue a tradição de Hokuto no Ken de Cavaleiros do Zodíaco, de ser bastante teatral, que, por exemplo, Dragon Ball não é tanto. Claro que alguém vai chegar e vai dizer pra mim assim, todo shonen é teatral, os caras ficam gritando e eles dizem os nomes dos poderes e não sei o que. Sim, claro, lógico. Mas quando eu digo teatral, eu tô falando em comparação com os pares. Em comparação com os pares, Dragon Ball não é nada teatral, mas One Piece é muito teatral em comparação com seus próprios pares de shonen. Eu acho que One Piece é muito mais teatral do que Bleach, eu acho que é mais teatral até do que Naruto. Na verdade mesmo, eu acho que pouca coisa é tão teatral quanto One Piece, e eu tô batendo muito nessa tecla porque eu acho que as pessoas falam muito pouco disso. O que é que isso tem a ver com a luta do Zoro com o Mihawk? Ora, tudo porra. Porque o que a gente vê nessa luta é o Zoro representando de uma maneira completamente descarada, e entenda aqui descarada sem ser crítica, eu não tô criticando nada, não tô falando mal, mas assim, de uma maneira completamente aberta a ética do guerreiro. Ou seja, não tem nenhuma sutileza aqui. O Zoro, ele perde do Mihawk e aí ele vira de frente e ele diz: golpei o meu peito porque feridas nas costas é a desonra de um guerreiro. Isso é uma frase que poderia ser dita por qualquer cavaleiro de ouro, cara. Você percebe isso? O Zoro, quando o Mihawk fura ele com o canivete lá, o Mihawk diz: e aí, meu amigo, você não vai recuar não? Eles: não, eu não vou recuar nem um único passo, porque se qualquer passo que eu recuar aqui vai ser a quebra da minha vontade, a quebra da minha determinação, a quebra do meu sonho. Então o Zoro, ele representa de uma maneira muito
muito óbvia, muito esfregada na cara de quem quer que seja, a ética do guerreiro. E é por isso que ele é tão adorado, porque isso se junta à estética do personagem, e o Zoro é um personagem 95% estética. Se você comparar, por exemplo, o flashback dele é simplista comparado com o dos outros. Compare com o do Sanji, que foi feito no Baratie. Compare com o do próprio Usopp, né? Não o flashback, mas a história que a gente conhece. Compare com o flashback da Nami, que a gente vai conhecer. Compare com o do Chopper, com qualquer um que você quiser. O do Zoro é o mais simples de todos. Por quê? Porque o Oda resolveu cativar o público com o Zoro por meio da estética. E essa ética do guerreiro descarada desse jeito faz parte da estética do Zoro e as pessoas gostam. Isso faz parte do porquê que as pessoas gostam. Então o Zoro é o cara que ele vai encarnar a filosofia do Shonen até as últimas consequências. Ele vai até o fim, ele vai ser determinado, ele vai levantar de novo e de novo e de novo. E ele não vai recuar nunca, porque é isso que um guerreiro tem que fazer. O guerreiro não pode recuar, porque se ele recuar, ele está se acovardando. E um guerreiro não pode ser um covarde. E o One Piece tem isso com todo mundo. O One Piece não tem só com o Zoro, porque nesse arco do Baratie, essa é uma característica muito presente, porque o Sanji faz a mesma coisa naquela cena na qual o Gin tá mantendo o Zeff sob a mira de uma arma, né, de uma garrucha, e enquanto isso o Sanji tá lá apanhando do Pearl, que nós vamos falar dele daqui a pouco. E ele diz: não, beleza, eu aceito que você me mate para que esse restaurante possa, para que esse navio possa ser um restaurante por um segundo a mais, por um momento a mais. Ou seja, teatralidade, melodrama. E nem preciso falar do Luffy enfrentando o Don Krieg, né? As muitas e muitas cenas do Luffy levantando de novo e de novo e de novo e dá um murrão que fura a mão dele porque o cara bota lá uma parada cheia de espinho e ele dá um murro mesmo assim. E ele não desiste e a vontade dele é inabalável e o Zeff diz que a vontade é muito mais poderosa do que qualquer arma, tal. Tudo muito teatral, tudo muito melodramático. E não tem problema, eu gosto, tá? Eu só quero lançar essa provocação pelo seguinte. E eu tava até vendo um perfil comentando isso no Twitter sobre Cavaleiro do Zodíaco, né? E eu vi um vídeo no canal que eu comentei também, do Damien Tempest, onde ele falava isso. E eu acho que eu já falei isso em vídeos aqui. Que muita gente hoje menospreza uma série como Cavaleiros do Zodíaco porque ela é muito teatral. Então ela parece muito ingênua, ela parece brega, parece cafona, coisa que tipo, isso aí é demodê, porra. Quem é que fala desse jeito? Quem é que age desse jeito? Quem é que tem esse tipo de ética? É uma coisa chata, é uma coisa assim, bizarra, feona, tal. E One Piece é a grande série da atualidade e é do mesmo jeito e ninguém fala nada, porra. Entendo o que eu tô dizendo? Então, assim, em termos de cafonice, One Piece não deve porra nenhuma a Cavaleiro do Zodíaco. Talvez o que dê uma amenizada aqui seja o fato de que o One Piece é cartunesco, é galhofeiro. O Cavaleiro do Zodíaco se leva mortalmente a sério, né? O One Piece é cartunesco e galhofeiro, mas não nessas partes. Nessas partes o One Piece se leva mortalmente a sério também. Mas como em vários momentos tem galhofa, tem piada, talvez isso dê uma amenizada. Ou... e eu junto essa provocação com a que eu fiz no início do vídeo, talvez essa seja uma parte que boa parte dos fãs de One Piece também querem rejeitar, no sentido de que eles não querem reconhecer que isso faz parte da essência de One Piece também, que essa breguice faz parte também. Assim como alguns querem expurgar a leveza, querem expurgar o cartunesco de One Piece, talvez alguns queiram expurgar o teatral também. Então, pode ser que uma boa parte da fandom de One Piece queira tratar One Piece como não. É só uma série que tem muitos mistérios foda, e um mundo muito grande, e comentários sociais, críticas sociais foda, ou seja, talvez as pessoas estejam levando One Piece mais a sério do que deveria. Na verdade, eu tenho quase certeza que o Oda teria essa impressão se ele visse a opinião de muitos aí, porque na cabeça dele, e os andamentos recentes de One Piece provam isso, na cabeça dele One Piece ainda é uma série que tem muito de cartoon, tem muito de teatro, tem muito dessas coisas over the top que ele gosta de fazer e que eu gosto de ler, então tá tudo certo essa porra. Mas fica aí a provocação e o levantamento dessa ideia de que One Piece é sim uma série muito teatral, mais teatral do que a maioria das séries shonen, porque em Naruto, por exemplo, Naruto é teatral pra caralho, o Rock Lee e o Guy. Você vai pensando personagens que são assim, mas a maioria não é. One Piece, todos os protagonistas de One Piece são teatrais, todos eles. E os vilões também, só que os vilões são teatrais no sentido de caricatura, né? Aí você pensa no Kuro, que ele é bastante caricatural na sua maldade, né? O Kuro fala coisas que tipo, é isso mesmo, todos os piratas estão aí pra me servir porque eles são burros, eles têm que ter alguém que guie eles e eu sou o cara que vai guiar eles e vocês são lixo e tem que fazer o que eu mando. Ele fala isso abertamente. Isso também é uma forma de teatralidade. Aliás, uma prova cabal de que o One Piece é muito teatral é a frequência com a qual o Oda faz cenas de socão na cara do vilão como uma cena de catarse. Por quê? Porque essa cena de catarse ela só funciona porque o murrão serve
como um alívio pro leitor. Mas para que o murrão sirva como um alívio pro leitor, o leitor tem que estar com raiva do vilão. E pro leitor estar com raiva do vilão, ele tem que fazer coisas caricatamente ruins. Que é o que o Kuro faz e ele toma um murrão na cara. É o que o Krieg faz e ele toma um murrão na cara. É o que o Tenryubito vai fazer lá na frente e ele vai tomar um murrão na cara. Então o Oda faz isso praticamente todo o arco. É um truque que ele gosta de repetir e que prova que o One Piece é teatral. Porque para que você tenha tanta raiva do vilão assim, ele tem que ser caricatamente mal. Mal de uma maneira que só numa história que não tem muito compromisso com nenhum tipo de sobriedade pode fazer. E o One Piece é esse tipo de história. E eu adoro isso. Só que eu acho que uma boa parte da fandom ou não fala, ou escanteia, ou não percebe, eu não sei. O que eu sei é que tá aí a provocação, façam o que quiser dela. O fato é, uma das grandes características de One Piece que eu queria falar, e que está muito presente no arco do Baratie aqui, porque tem cenas com o Zoro contra o Mihawk, com o Sanji na hora que ele tá apanhando do Pearl, e com o Luffy quando ele tá enfrentando o Krieg, uma das grandes características é a teatralidade, e esse arco mostra isso perfeitamente bem. Agora veja, aí nós temos o Krieg, né, que é o vilão desse arco, que é um vilão sério, não tem galhofa, não tem nada, só que ao contrário do Kuro, ele entrega uma boa luta. A luta do Krieg, não vou dizer que é a melhor até agora, porque eu gosto mais da luta do Looney Tunes lá contra o Bug, tá? Eu acho mais divertido e mais da hora. Mas o Krieg efetivamente demonstrou o perigo que as pessoas diziam que ele representava. Beleza, os caras deram uma pressão lá, ele é o rei do não sei o que, ele é o mais temido, e ele apanhou e tal, mas ele deu trabalho efetivo pro Luffy. Ele machucou o Luffy de verdade, ao contrário do Kuro. A luta foi disputada. O Luffy teve que se superar em termos de determinação para vencê-lo. E na verdade a luta do Luffy contra o Krieg, eu acho que o principal ponto dela, a principal característica dela é que ela é uma grande luta de vontades, né? Porque beleza, o Luffy, a determinação do Luffy tá meio óbvia, assim, os personagens falam, tem várias frases nas quais os caras dizem, porra, por que é que ele continua levantando? Por que é que ele continua batendo de frente com um cara que aparentemente é muito mais poderoso que ele? E o Zef fala as coisas que fala sobre o Luffy e tal. Mas o fato é que o Krieg também tem uma grande vontade aqui nessa luta, porque ele também meio que se recusa a perder, ele toma um monte de porradão, e mesmo depois que ele já tá derrotado, ele ainda quer levantar meio que inconsciente pra brigar, porque ele não aceita perder, porque ele não aceita ser derrotado, ele é o Krieg, ele é o mais poderoso, ele é o vitorioso, ele tem que ser o vitorioso. Então essa luta, ela assume o formato de uma grande luta de vontades, na qual a vontade do Luffy prevalece. Ele tem mais vontade e, portanto, ele é o material de Rei dos Piratas, né? Que o Krieg pergunta quem é o Pirate King Material, né? E o Luffy diz, sou eu, você não tem o que é necessário. E a batalha deles dois é uma grande batalha para provar isso, porque na luta de vontades o Luffy vence. E assim, beleza, eu sei que muita gente fala que o Krieg é só um cara que tem muita força física e muita arma. Ele não é um puta de um guerreiro e tal. Tudo bem, até concordo, mas o fato é que, em termos narrativos, a luta dele existe. A luta dele dá trabalho, ele causa destruição, ele causa problemas, ele faz coisas, porra, que o Kuro não faz. O Kuro não faz nada, o Kuro faz zoada. O Kuro é da roda, o trato é da roda larga e fazedor de zoada, é isso que ele é. Enquanto que o Krieg pelo menos serviu como um vilão que cumpriu o que prometeu, né? Que cumpriu o que prometeu. E aí, enfim, esse arco do Baratie pra mim é o melhor por conta desses motivos que eu disse. Ele articula objetivos de curto, médio e longo prazo. Ele é muito teatral e isso é muito One Piece. Ele tem a parte da galhofa. A história do Sanji não preciso nem falar, né? Se a história do Usopp foi eficiente, a história do Sanji, então, maravilhosa. A história dele com o Zef. E tem várias cenas bonitas. A cena de despedida do Sanji, do Baratie, é uma cena muito, muito tocante. O sonho do Sanji, enfim, toda a construção em torno do Sanji é eficiente mais do que suficiente, né? É muito interessante. Tem a história do Gin, todas as questões envolvendo o Gin, que é um personagem interessante também. Só que esse arco tem tipo o Pearl, né? Que é um personagem difícil de entender. Qual que é daquele bicho ali, tipo, em algum momento eu tava imaginando que ele ia ser que a luta do Sanji ia ser com esse cara, eu digo, não, aí é foda, né? Aí o Oda quer valorizar o Sanji é o personagem principal do arco, e ele vai valorizar o Sanji com esse maluco aí, com esse boneco aí, o cara que pega fogo do nada quando tá desesperado. Eu tô em desespero aqui, eu pego fogo, e eu taco fogo nas coisas. Pra falar a grande verdade, eu não entendi nada qual era aquele personagem. Se você pensar direitinho, se você só excluir aquele cara ali, não muda nada, tipo, qual seria o prejuízo de você botar o Sanji pra enfrentar logo o Gin de vez e pronto? Eu acho que na verdade teria ganhado um pouco de tempo, né? Porque realmente o tal do Pearl não diz muito a que veio, não. É como Deus, bem que ele disse, né? Os caras, é um feio de rato, ele é um feio de rato. A verdade é essa, tiraram ele do meio do mato mesmo, porque ele é da natureza selvagem aí, e aí quando ele fica nervoso, ele começa a pegar fogo, ele é da natureza selvagem mesmo, porque é um filho de rato, que eu não sei de onde é que o Don Krieg tirou aquele bicho ali pra botar no bando dele e ainda transformar no comandante. Então todo aquele trecho ali do Pearl, eu acho que é só uma perda de tempo, tipo, tá ali pra quê? Beleza, eu sei. Aí você vai dizer, você tá sendo contraditório, porque você disse que foi na parte do Pearl que o Sanji teve um momento de ser o rei do teatro, né? De ser o Hamlet lá, de ser o personagem principal do teatrinho lá. Mas dava pra fazer isso com o Gin, né, porra?
Não precisava do Pearl, bastava fazer com o Gin e aí você bota um capanguinha qualquer lá pra colocar o Zeph sob a mira de uma arma de fogo e deixa o Sanji lutando contra o Gin, sei lá, ou apanhando de outro cara qualquer. Não precisava ser o Pearl. O Pearl é um personagem meio nada a ver. E eu sei, beleza, você vai dizer assim, mas você tá falando que gosta da galhofa de One Piece. Você gostou das galhofas lá do bando do Bug, você gostou das galhofas do bando do Kuro, apesar de que o Kuro é uma galhofa, é uma piada de mau gosto. Você gostou, e por que aqui não o Pearl? É porque ele parece meio deslocado, né? Porque o bando do Krieg não é um bando de galhofa. O bando do Krieg já é um bando mais sério. Apesar de que a maioria dos personagens é tudo NPC, mas o bando do Krieg já é um bando mais sério, já é tratado como uma coisa mais séria. E aí aquele cara vai lá e ele aparece daquele jeito dele, meio nada a ver, e uma boa parte da luta do Sanji é contra ele, e aí isso não valoriza o Sanji em nada. Esse personagem não tem nenhuma outra utilidade, ele é só pra ser uma escada pro Sanji mesmo. Então assim, a parte que ele serve narrativamente falando, que é a parte de dar ao Sanji o palco que ele precisa pra ser o rei do teatro, outro personagem poderia ter feito. Então eu realmente não vejo qual é a função dele ali, eu não sei pra que ele está ali. Ele só parece meio deslocado demais, inútil. Eu acho que o principal ponto que eu gostaria de criticar desse arco é esse trecho aí, que pra mim só poderia ser excluído. Mas enfim, dito isso, o arco termina com uma boa luta, com uma grande resolução, com uma belíssima cena de despedida, e agora os amigos vão buscar saber que porra é essa que a Nami fez com ele, né? Você roubou meu tesouro, você roubou meu barco, que merda é essa aqui? Vamos buscar entender o que é que ela fez. E buscar entender o que é que ela fez levará a todos nós a Arlong Park, que é um daqueles marcos que o fandom gosta de dizer que não, fica bom depois de Arlong Park. Fica bom depois de Arlong Park. Então vamos ver se fica bom mesmo, porque tá um lixo. Até agora o One Piece tá um lixo. Tá uma merda, eu não tô gostando não. Não, mentira, tá bom pra cacete. Mas vamos ver se Arlong Park deixa as coisas ainda melhores quando nós viermos pra comentar esse arco no próximo vídeo de One Piece, que deve ser daqui a um mês mais ou menos. Por enquanto é só. Muito obrigado. Acho que semana que vem vai ser Jujutsu Kaisen de novo. E é isso aí. Tamo junto.